Meio-dia mais 25 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia de reunião ordinária, a de número 59. E a Câmara aprovou a legalidade, portanto em primeira análise, do projeto de autoria do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, que altera a lei que disciplina a instalação, reinstalação e funcionamento de atividades dedicadas à operação de desmanche, compra e venda de sucatas e de peças novas e usadas de veículos. A proposta acrescenta, entre os itens proibidos de serem vendidos e comprados nesses locais, os bicos de mangueiras de incêndio e acessórios complementares. Luiz Rossini defende a inclusão da proibição para esses itens. Nós temos observado muito o crescimento de furtos de extintores de incêndio em prédios. Na verdade, aquele bocal que fica na ponta da mangueira, que é de cobre, é de metal, muitas vezes as pessoas têm entrado nos prédios e roubado esse equipamento para vender, para comercializar. Então já existe uma lei que proíbe a comercialização de peças de cobre. A gente está pedindo para incluir nessa lei também, proibir a comercialização desses bicos de mangueira, para evitar que isso se tenha um mercado para isso. Com a lei, se aprovada, vai ser proibido qualquer estabelecimento comercial que trabalhe com sucata de adquirir esse tipo de material. Não havendo mercado, a gente espera que não haja o furto, né? É uma medida de proteção. Também em primeira discussão foi aprovado o projeto do vereador Marcelo Silva, que altera a lei que criou o programa Horta Escolar em 2012. O artigo 6º da norma permite que o Executivo firme convênios com órgãos do governo do Estado, instituições de ensino e com a iniciativa privada, objetivando a viabilização do programa. O vereador propõe o artigo 6-A, que inclui também pessoas físicas e pessoas jurídicas que tenham interesse em promover a educação e a preservação ambiental. Ele doa as hortaliças para a escola e, além de doar, ele também prepara, junto, óbvio, com as crianças, o cantinho que vai ser feito, vai ser plantado a horta. Com isso, o que você faz? Você revitaliza um canto importante da escola que muitas vezes está esquecido. Segundo ponto que eu acho que é muito legal é o próprio contato com o meio ambiente, né? Na hora do plantio, a pessoa vai lá, explica e fala também da importância de uma alimentação saudável para as crianças. A gente sabe que, né, hoje em dia a criançada acaba comendo muita porcaria. Então, a gente fazer esse trabalho também nas escolas, ele acaba sendo fundamental, né? Os projetos aprovados em primeira discussão ainda vão passar por um segundo votação ainda em plenário. O resultado completo pode ser conferido no site do Legislativo, que é o www.campinas.sp.leg.br. Após a votação dos projetos, a Câmara analisou as moções, que são documentos que, quando aprovados, representam o posicionamento do Legislativo campineiro. E uma delas é de autoria da vereadora Débora Palermo, que apela ao governo do estado de São Paulo que determine o imediato aumento na produção de soro antiofídico pelo Instituto Butantan. Nós recentemente perdemos uma criança em Piracicaba pela demora, né, e pela falta do soro. Então nós não queremos ver nem em Campinas e nenhum outro local, nenhum outro município do Brasil isso acontecendo. Precisa aumentar as plantas para a produção de mais soro. As plantas, na verdade, são as cobras, né? Para produzir mais soro, para poder distribuir para todo o estado de São Paulo. Eu fiz um projeto de lei pedindo que aumentasse o número de locais aqui em Campinas que se oferecesse esse soro, que nós temos apenas no Ciatox da Unicamp e no Hospital Ouro Verde. E são pontos estratégicos, mas ainda muito longe, né? Para a pessoa que levou a picada, principalmente se a gente pensar numa criança, é muito tempo para chegar lá. E quando a gente foi avaliar, na verdade, a gente não consegue aumentar porque nós não conseguimos adquirir mais soro.
Em Campinas nós temos dois lugares que oferecem. Em São Paulo, com 11 milhões de habitantes, nós temos 5 locais só que oferecem. Então, por isso que eu fiz o apelo ao governador Tarcísio e ao Instituto Butantan, né, que faça o aumento das plantas para que se produza mais soro antiofídico, visto o tamanho do nosso Brasil, né? Quer assistir na íntegra as quase 3 horas de reunião ordinária com todas as discussões e votações? É só acessar o youtube.com/TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá ao vivo e você encontra a reunião ordinária de número 59. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Comissão Permanente para os Assuntos de Segurança Pública se reuniu e debateu com autoridades civis e militares o combate ao crime organizado. A Comissão para Assuntos de Segurança Pública da Câmara de Campinas realizou a 7ª reunião deste ano. A reunião de hoje terá como tema a segurança pública no estado de São Paulo e o combate ao crime organizado. Presidido pelo vereador Major Jaime, o encontro da comissão reuniu autoridades militares, civis e da sociedade civil organizada. O coronel da Polícia Militar, Adriano Augusto, ressalta a relevância da reunião. É de extrema importância, né, em que pese nós trabalhemos aqui, né, dentro da Câmara de Vereadores das leis municipais. É de extrema importância que também as forças de segurança do Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, os outros órgãos do Estado, como a Fundação Casa, enfim, todos estejam imbuídos, estejam integrados para atuarmos por cooperação, porque somente assim que nós encontraremos resultados, soluções para combater o crime. Major Jaime alerta que é importante encarar de frente a situação e considerar a problemática da segurança pública e o novo modelo de combate e enfrentamento do crime organizado no Estado. Essa fase que nós passamos foi um determinado partido no governo do Estado de São Paulo. Desde que assumiu o PSDB em 1995, com o Mário Covas, nós tivemos uma trajetória da segurança pública que foi em declínio, né, Kiko? Você é testemunha como policial civil, o que a Polícia Civil passou, né, todos passaram, mas a Polícia Civil em particular, né, a gente já conversou a respeito, a Fundação Casa é outro exemplo. O que foi feito para destruir mesmo, né? Acabar com a segurança pública. E a gente fala, isso é por acaso? Boa colocação do deputado. Será que é por acaso? São somente incompetentes? Será que eles são só incompetentes? Ou fizeram isso porque era algo pensado, né, e tinha um motivo, tinha um porquê? Então fica isso para vocês pensarem, né, analisarem. O presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, por meio de uma moção, apela ao governo do estado de São Paulo e à Secretaria Estadual de Esporte pela designação do Centro Recreativo e Esportivo de Campinas, Dr. Horácio Antônio da Costa, o Cerecamp. O presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Luiz Rossini, apresentou uma moção de número 175 de 2023, pedindo ao governo do estado de São Paulo e à Secretaria Estadual de Esporte a definição sobre a destinação do Cerecamp, bem como a efetiva conclusão da interdição e elaboração do projeto destinado a atividades desenvolvidas no campo da Mogiana. O Cerecamp, o estádio do Mogiana, é um patrimônio da cidade, inclusive tombado pelo Condepac. E ele está paralisado, fechado por conta de problemas de infraestrutura. Então nós estamos cobrando, apelando ao governo do estado para que apresente os estudos que tem e adote as medidas necessárias de recuperação daquele espaço que é maravilhoso e que o fato dele estar parado, ele gera problema e incomodidade para os moradores do entorno. Além de lixo, o problema de insegurança, mas mais do que isso, é um pecado, né, a gente ter um espaço tão nobre como aquele sem que a população possa se utilizar. No documento, o parlamentar destaca que, simultaneamente, há em andamento a elaboração de projeto para a requalificação desse espaço junto ao Condefat,
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Mas a burocracia para concluir e implementar as melhorias que o local necessita, assim como a definição do que esse espaço possa ser, atinge os moradores. Como é um equipamento, um bem do governo do estado, então cabe ao governo do estado tomar as providências. E a moção é exatamente apelando ao governador para que ele agilize as providências de apresentar os laudos estruturais e execução das obras de segurança, de reparo, recuperação daquilo que precisa, arquibancada, vestiário, né, para que Campinas possa novamente, a população de Campinas e o próprio estado, né, porque aquilo é ligado à Secretaria de Esporte do estado. Muitos jogos regionais, organizados pela Secretaria de Estado, eram realizados ali. Então, o que ele não pode é deixar daquele jeito, né? Se deteriorando, se perdendo um patrimônio que é uma riqueza de Campinas. E agora é lei em Campinas. A mulher que está em trabalho de parto, caso queira, pode ser acompanhada de doulas durante todo o período em maternidades, casas de parto, estabelecimentos hospitalares congêneres da rede pública e privada do município. Foi publicado no Diário Oficial do dia 28 de setembro a lei que institui no âmbito do município de Campinas o direito de a parturiente, caso queira, ser acompanhada de doulas durante todo o período do trabalho de parto, em maternidades, casa de parto e estabelecimentos hospitalares da rede pública e privada. O projeto original é de autoria do ex-vereador Pedro Tourinho. O projeto substitutivo é de autoria dos vereadores Arnaldo Salvetti, Carlinhos Camelô, Carmo Luiz, Cecílio Santos, Débora Palermo, Eduardo Magoga, Edivaldo Cabelo, Fernando Mendes, Guida Calisto, Gustavo Peta, Luiz Cirilo, Luiz Rossini, Major Jaime, Marcelo Silva, Mariana Conte, Nelson Osri, Otto Alejandro, Paola Miguel, Paulo Búfalo, Paulo Haddad, Permínio Monteiro, Rubens Gás e Zé Carlos. Mas é um movimento que já acontece no país e aqui nessa casa há muito tempo. Um movimento muito importante que é permitir que as mulheres, as gestantes, as famílias possam ter um apoio emocional, um apoio de diversas dimensões antes, durante e depois do parto. A presença das doulas já é comprovado por diversos estudos o quanto isso ajuda na humanização desse momento tão especial e tão importante na vida das mulheres. Assim, primeiro, dizer que sou mulher, né, já passei pelo momento do parto, que é um momento de muita fragilidade de nós mulheres, de muito medo, de muita insegurança. E ainda mais como uma mulher negra, nós sabemos, nós sentimos na nossa pele, muitas vezes, o que é a violência obstétrica. Nós, mulheres negras, somos muito mais vulneráveis a essa violência que acomete muito as mulheres na situação de parto. Então, eu queria cumprimentar o ex-vereador Pedro Tourinho e o ex-vereador Tiago Ferrari, por ter retomado com muito mais qualidade isso, e ao envolver a casa, conseguir construir um substitutivo muito consistente e ter mobilizado, inclusive, através do vereador Paulo Haddad, a base, enfim, do governo, construindo um consenso na casa. Então, são de extrema necessidade nos dias de hoje, principalmente porque oferecem um suporte físico, emocional a gestantes, assim como disse o vereador Gustavo Peta, antes, durante e após o parto. E principalmente porque elas podem ser testemunhas na hora do parto, caso aconteça algum tipo de violência. Fica vedada aos estabelecimentos hospitalares, entidades de saúde suplementar qualquer cobrança adicional vinculada à presença das doulas durante todo o período de internação da parturiente. Mulheres que são batalhadoras desta causa. Sem vocês, certamente a matéria
não teria essa repercussão toda e o apoio de 99,9% dos vereadores desta casa. Quero começar minha fala rapidamente cumprimentando, sim, o vereador Pedro Tourinho, que foi o precursor, juntamente com o vereador Tiago Ferrari, mas eu não posso de registrar dois vereadores que estão presentes aqui hoje, que na ocasião auxiliaram e muito para que chegássemos nesse momento, que é o vereador Zé Carlos e o vereador Jorge Schneider. Depois, em ato contínuo, todos os vereadores dessa casa foram solidários à demanda dessa ocupação, que daqui a algumas semanas será a profissão das doulas. Eu fui um dos primeiros a assinar esse projeto juntamente com ele, porque naquele momento nascia um dos meus primeiros netos, que foi acompanhado por uma doula. E foi tão importante no nascimento do meu neto, que eu fiquei maravilhado com aquilo. A lei não se destina à realização de procedimentos médicos ou clínicos, como diagnósticos, aferição de pressão e a avaliação de progressão do trabalho de parto. A presença das doulas no SUS, isso é importante porque o SUS é o que garante saúde pública para o conjunto da população brasileira. Aqui em Campinas, precisamos avançar numa casa de parto, isso é fundamental. A gente precisa discutir com muita seriedade essa pauta, mas eu entendo que é um passo necessário para que a gente possa humanizar o parto. Parece brincadeira, né? Mas nós temos que lutar por um direito de ter ao nosso lado mulheres, poder escolher quem vai estar no nosso lado no horário, no dia e na hora mais importante da nossa vida, que é da luz. E só uma mulher sabe o que significa esse momento. Hora de homenagem aqui no Câmara Notícia, porque em reunião solene, o vereador Marcelo Silva entregou o diploma de mérito gastronômico a um restaurante. Confira como foi. Por iniciativa do vereador Marcelo Silva, na última terça-feira aconteceu a 51ª reunião solene no salão do restaurante Jangada Cambuí. No evento, o parlamentar homenageou o próprio restaurante com o diploma de mérito gastronômico pelos serviços oferecidos ao município e na contribuição ao desenvolvimento da gastronomia em Campinas. A história do Jangada começou há mais de 50 anos, na vizinha Mogi Guaçu, quando era um restaurante simples, de beira de estrada, com comida apreciada por moradores da região. E aqui, especialmente na cidade de Campinas, tem, com brilhantismo, o André Moretti, que também é um amigo especial, amigo do coração, amigo de tantos aqui, que está à frente, obviamente, junto com toda a equipe, e por isso que eu falo que essas homenagens, elas são dadas e são a quem realmente faz um trabalho com excelência e é reconhecido. É um reconhecimento justo, Claudinho, espontâneo e sincero a todos os profissionais que estão aqui envolvidos e trabalham para dar excelência na qualidade de atendimento, de comida, de absolutamente tudo que vocês encontram aqui. Eu acho importante homenagens assim, porque sempre por trás desses pratos de excelência que aqui são servidos, há pessoas que trabalham diariamente para oferecer aos clientes aquilo que há de melhor entre tantas opções de pescados, frutos do mar, que fazem do Jangada um restaurante único aqui na cidade de Campinas. Os sócios do estabelecimento, que foi inaugurado em 2020, Felipe Henrique Lopes e André Luiz Moretti, receberam a condecoração. Eu gostaria de começar agradecendo ao nosso time, bem de encontro com o que o Marcelo disse. A gente não conseguiria chegar a esse nível de excelência se não fosse por um trabalho de equipe. Desde o início a gente deixa o colaborador ciente de que o nosso trabalho sempre vai ser em equipe, a gente vai vencer junto. Então, se a gente conseguiu esse prêmio, é um mérito de toda a equipe. Muito obrigado a todos. Para a gente é uma alegria, né? Os nossos funcionários também são os grandes responsáveis por nós estarmos recebendo também esse prêmio. E é um prazer trazer algo de excelência para a cidade de Campinas e ainda receber esse prêmio, por estar desempenhando um trabalho que
que seja diferenciado aí para o cidadão campineiro, né? A Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida aqui da Câmara Municipal de Campinas promoveu uma palestra sobre autoconhecimento e saúde mental. A Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida da Câmara Municipal, em parceria com a Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, promoveu uma palestra sobre autoconhecimento e saúde mental. Como Escola do Legislativo, a gente promove essa ação anualmente. Pelo menos uma atividade em razão do Setembro Amarelo é promovida pela Coordenadoria de Saúde em parceria com a Elecamp, para falar de um assunto tão importante, tão relevante quanto saúde mental, saúde emocional, adoecimento, principalmente nesse mês tão simbólico, né? Onde todas as ações estão voltadas realmente para essa prevenção, né? Prevenção do suicídio, mas também um grande alerta para a saúde mental e emocional. A palestra Cuidar da Mente para Cuidar da Vida, o autoconhecimento como forma de prevenção, foi ministrada pela psicóloga e mestre em saúde coletiva, Franciele Prado. Então, a Organização Mundial de Saúde define assim saúde mental. Veja bem, saúde mental é estar 100% feliz, ótimo o tempo inteiro? E não sou eu que estou dizendo. Tá, é a OMS, né? Então, percebam esses fatores dessa definição, né? Então, saúde mental envolve habilidades do indivíduo, envolve lidar com os estresses do cotidiano, do dia a dia, envolve trabalho, envolve comunidade. A palestrante mostrou que fatores externos, como condições básicas de existência, impactam diretamente na condição emocional dos indivíduos. Às vezes a gente tem a tendência de pensar em saúde mental, em saúde como algo aqui só desses, aqui tá vendo no miolinho aqui, só das pessoas, né, dos fatores individuais. E olhem só quantas camadas estão envolvidas. Condições socioeconômicas, culturais e ambientais, condições de vida de trabalho, redes sociais aqui, viu, gente? Essa figura de 91, não é redes sociais Instagram, tá? São as nossas redes comunitárias, tá? Estilo de vida, fatores hereditários e assim por diante, né? E eu gosto muito de fazer uma provocação, que é a seguinte: será que é possível uma pessoa que não tem condições básicas de vida ter saúde mental? Não é, né? Pessoa que não tem água, né? Água tratada, esgoto, que está desempregada. Gente, não tem terapia que resolva. O fator cultural também foi apresentado como determinante na saúde emocional das pessoas. O aspecto cultural. Vocês acham que a cultura na qual nós estamos inseridos hoje, ela favorece a nossa saúde mental ou dificulta? O autoconhecimento e a autoobservação são essenciais para se perceber em um caminho de adoecimento. Nós temos, né, a capacidade de tolerar momentos de sofrimento. Quando esse sofrimento começa a ocupar a nossa vida de uma maneira crônica, né, é quando a gente precisa buscar de ajuda. Então, por exemplo, né, tem um nível de ansiedade, todo mundo já deve ter ouvido essa história em algum lugar, né, mas um nível de ansiedade, de estresse, que é inclusive saudável. Por exemplo, eu estava preparando essa palestra, é óbvio que eu fiquei ansiosa, ai meu Deus, será que tá bom? Né, dá um estressezinho, hoje eu acordei já mais agitada, mais correndo. Mas esse estresse é um estresse que move a gente, né, porque se eu também tivesse zero me importando, eu nem estaria aqui, né? Então, assim, vamos pensar num gráficozinho assim, ó, que tem um pico que é até bem funcional, né? Quando a gente passa desse pico é quando a gente começa a adoecer. Segundo Franciele, cultivar bons hábitos e uma vida social ativa são excelentes para a preservação da saúde mental. Então, a gente não nasceu, gente. A gente não é feliz sozinho, não existe isso, tá? A gente precisa de conexões importantes, não necessariamente amorosas, conexões com pessoas que nos fazem bem. Né? Pensem aí como estão as conexões de vocês. Exercício físico. Quanto? 150 minutos por semana, distribuídos aí da forma que cada um conseguir. Relacionado a uma diminuição de 14% da chance de depressão. Consumo de substância. Aqui, explicitamente, eu trouxe o álcool, tá? Então, o que eles colocam é o consumo zero a moderado. Tá relacionado à diminuição também do quadro depressivo. Tinha também nesse estudo cigarro, tá? 20% também ali, até mais que conexão social. Então, fumar é muito danoso